Consciência em Gotas. O Consciência em Gotas faz parte do movimento Consciência Hebraica. No canal do YouTube Consciência Hebraica, através do vídeo Quem Somos, você vai ter mais informações desse movimento. Você também pode ver o curso O Amanhecer da Consciência Hebraica, uma epopeia do desenvolvimento humano, e lá você vai ter os fundamentos desse pensamento. Entre também no nosso grupo do Telegram. Tudo que nós já publicamos está lá e você tem acesso a todos os arquivos. Seja bem-vindo e que isso possa ser útil para o teu desenvolvimento pessoal. Consciência em Gotas, episódio 2, de Isaías 52. Falamos a respeito da graça, que é anunciada profeticamente em Isaías, e agora no verso 4 está escrito assim: porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria, sem razão, o oprimiu. E agora, que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominaram sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Olha, é importante você compreender o símbolo do Egito nas Escrituras. O Egito é um povo misterioso que compõe a história de Israel e inclusive a formação de Israel. Lembre-se que Abraão, através de Agar, que era escrava de Sara, uma egípcia, gera todo o povo árabe, através de Ismael. Então há uma relação muito forte entre os egípcios, os árabes e os israelitas, dentro do propósito de Deus. Depois, por exemplo, Esaú, que é irmão de Jacó, também se aparenta com pessoas que tinham sido geradas através dos ismaelitas. Salomão, por exemplo, o rei de Israel, o primeiro casamento dele é com uma rainha egípcia, com uma princesa egípcia. Enfim, há uma necessidade do Egito, mas o Egito também tem um símbolo que é na parte negativa, na parte temporal. Ele representa a magia. Ele é a capital mundial da magia, né, simbolicamente, assim como a Grécia é da sabedoria, da filosofia, né, e como a Índia é da mística, representando o Oriente. Mas o Egito representa o tempo, representa a nossa vida no deserto do tempo e do espaço, representa a nossa vida temporal, representa os filhos de Deus presos no tempo, presos no sentido de ser necessário que nós passemos por essa trajetória para a nossa realização de filhos de Deus. E aqui quando ele diz que nós peregrinamos no Egito, está querendo dizer simbolicamente da nossa peregrinação aqui no tempo e espaço, aqui no planeta Terra, que como animais hominais nascidos da Terra, com o propósito de chegarmos ao resplendor da glória de Deus, cumprindo Gênesis 1:26, sendo gerados à sua imagem e semelhança. E aqui ele diz assim: e agora, que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Bom, essa é a história fundamental
dos homens espirituais crísticos na humanidade, na cidade humana. Vamos considerar o planeta todo como uma cidade. Ou seja, o nome de Yahvé Elohim Adonai é blasfemado, não é reconhecido, não é considerado, e os homens estão perdidos numa vida horizontal, presos ao tempo e às realizações sensoriais e intelectuais, físicas do seu ser, sem considerar a real espiritualidade que só pode ser compreendida em Yahvé Elohim Adonai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Yeshua HaMashiach, Messias hebreu. Então, esta parábola é colocada aqui em Isaías, porque muito que vem aqui à frente agora vai fazer referência a isso. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, quando ele diz, naquele dia o meu povo saberá o meu nome, ele está profetizando o nascimento de Yeshua HaMashiach, o nascimento do homem formado na genética de Israel, a partir de Adão, e que realizaria integralmente o seu ser físico, mental, emocional e essencial em relação a Yahvé Elohim Adonai, e que realizando isso seria então a própria imagem e semelhança de Deus, quando formado atemporalmente, e aqui o maior representante humano da qualidade divina, a tal ponto que ele pode dizer, eu e o Pai somos um. Então, quando ele diz, portanto, o meu povo saberá naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui, olha o que ele diz no 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Quem é aquele que anuncia as boas novas? A boa notícia é o Evangelho. As boas novas é a anunciação para a humanidade de que o propósito e o plano do Criador está sendo realizado com perfeição e que agora ele chegava em um ponto aonde o Messias estava presente, o homem que realizaria plenamente o propósito de Deus, dando condições a toda a humanidade de também realizar o mesmo. Essa é a grande novidade, a boa nova. Aqui faz referência a que nós fomos vendidos por nada, mas também agora a boa nova é que sem dinheiro fomos resgatados, ou seja, o Messias, através da graça e do amor, está presente para nos realizar espiritualmente. É isso que as religiões não entendem, não compreendem. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Esta é a palavra que Jesus trouxe para nós. As boas novas. Quando ele diz ouvir a paz, significa a possibilidade do homem encontrar o seu sentido de vida. Quando anuncia o bem, é porque a verdadeira bondade, a verdadeira sentido de benignidade é o homem ser gerado à imagem e semelhança de Deus. Que faz ouvir a salvação, porque sim, o homem pode não morrer mais no tempo, sendo salvo para uma vida de evolução infinita em Yahvé Elohim Adonai, e que diz a Sião, ou seja, aos homens que têm desejo de espiritualidade, verticalidade e integração com Deus. O teu Deus reina realizando o seu propósito, formando o seu Messias. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a sua voz, juntamente exultam, porque olho a olho o verão, quando o Senhor voltar a Sião. Ora, ele falou aqui
no 7 da manifestação primeira do Messias. E agora ele está dizendo que o Senhor vai voltar a Sião. Vocês percebem que do verso 7 para o verso 8, ele está falando do nascimento de Jesus, sua vida, sua realização como Messias, a morte na cruz, a transcendência, o derramar do Espírito Santo, toda a história a partir daí, passando por nós, chegando até o anticristo, as duas testemunhas, o processo da morte da igreja militante, a descreação do planeta Terra, o lagar, o dia da ressurreição dos mortos, ou nova geração dos filhos de Deus e da humanidade no tempo, e agora ele fala da volta do Senhor a Sião, do verso 7 para o verso 8. Mas se você não tiver esta visão integral de Gênesis e Apocalipse, você vai passar pelo 7, vai passar pelo 8 e não vai compreender. Com este áudio, releia esta passagem em Isaías 52, medite a respeito do que você compreende de Apocalipse, procure entender o que é verdadeiramente a parousia, o aparecimento, a segunda vinda do Senhor Jesus, que só pode acontecer depois da descreação. Enfim, toques de Apocalipse em Isaías que você pode contemplar, visualizando a grande realização de Ave Elohim Adonai em Yeshua HaMashiach, nos gerando a sua imagem e semelhança. Uma excelente consciência, uma meditação profunda em Isaías capítulo 52.